amigos, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30, onde nós falamos de temas dentro da espiritualidade, sempre de forma bem aberta e universalista, focando principalmente nas experiências fora do corpo, os chakras, a imortalidade da consciência e todos os temas correlacionados com isto que nós chamamos de espiritualidade, que, na minha visão, não é uma doutrina ou um lugar aonde você vai, mas é um estado de consciência seu, interno, que é o seu grupo de valores, o conjunto de coisas que formam o seu caráter, sua maneira de pensar, sentir e agir, que é isso realmente o que cada um é. Muitas vezes nós dizemos assim, eu sou isto ou eu sou aquilo. Entretanto, sequer o nosso nome diz o que nós somos. Quando alguém fala assim, qual é o seu nome? Eu falo Wagner Borges. Isso é apenas um nome presente nesta atual encarnação. Só que eu não sou apenas o ser humano Wagner nesse momento. Eu sou uma consciência espiritual, oriunda de um plano extrafísico, encaixada temporariamente nesse corpo carnal, que é o meu veículo de expressão nesse momento, meu parceiro de evolução, ao qual eu devo respeito e expressão correta e cuidados durante a minha passagem aqui pela Terra. Então, a minha pátria original é o plano espiritual, só que o meu corpo nasceu no Brasil, no Rio de Janeiro. Então eu falo assim, sou carioca e sou brasileiro. Entretanto, isso é apenas a questão temporária do que eu acho sobre mim mesmo. Espiritualmente, seres que me conhecem desde antes dessa vida me olham de forma integral, e assim é com todo mundo. Espiritualmente, ninguém é visto pelo nome ou sobrenome, cor da pele, raça, país onde está, cultura, religião ou sexualidade. As pessoas são observadas pelo caráter delas. O que elas pensam, o que elas sentem, o que elas fazem. É isso que revela cada um diante do infinito. Aqui na Terra, podemos disfarçar bastante, podemos enganar pessoas com aparência diferente do que nós somos por dentro. Podemos falar de repente uma coisa, vender uma imagem e uma ideia que não corresponde com aquilo que nós somos por dentro. E as pessoas fora podem comprar o discurso e a maneira com a qual nós estamos nos apresentando e de repente estamos enganando todo mundo. Vocês sabem que é assim, às vezes existe o auto-engano, até mesmo nós mesmos nos enganamos, nos dizendo, por exemplo, iluminados em alguma linha, ou estamos numa condição de santidade espiritual, e nada disso é verdade. Basta nós observarmos a nós mesmos numa simples semana, de segunda a domingo. Apenas uma semana. Observa quantas coisas negativas vocês pensaram, quantos sentimentos estranhos surgiram dentro de você. Isso numa semana. E todo ser humano é assim. Você que está me ouvindo, eu também. E a espiritualidade, que a gente tanto ama, tanto estuda, tanto tenta estabelecer nível melhor dentro de nós, é para nos ajudar dentro dessa grande luta em nós mesmos, da gente vencer todas essas questões estranhas dentro da gente mesmo e tocar a bola para frente, melhorar, evoluir, né? Estar bem com a gente mesmo, porque alguém bem transborda esse bem e acaba irradiando atitudes sadias em relação à própria sociedade aonde vive. E quando eu digo sociedade, física e extrafísica, porque a pessoa transbordando alguma coisa boa, ela beneficia outras pessoas neste plano e nos outros, porque durante o sono a pessoa sai do corpo e continua transbordando aquilo que ela tem de bom, ou durante o dia a dia dela, na atitude correta em relação ao meio ambiente, em relação à sociedade, em relação às pessoas. Então, dentro dos estudos espirituais, muitas pessoas enganam e ao mesmo tempo se enganam com uma suposta espiritualidade baseada muitas vezes em parâmetros engessados de alguma coisa do que ela acha certo, e lembrando que no planeta Terra, que tem 7 bilhões de pessoas, existem culturas diferentes com valores
culturais diferentes e o que é correto e moral numa cultura pode ter uma outra conotação numa outra cultura. O que é certo e o que é errado é relativo dentro de cada um. Na minha visão, o que é certo é o que é evolutivo. Para mim, o que é errado é o que empata a evolução da própria pessoa e dos outros, criando empecilho que não resolve o despertar da consciência. É positivo? Ótimo. É negativo? É ruim. Não interessa em que cultura você esteja. Entretanto, os valores que cada um projeta em cima daquilo que acredita podem se transformar em valores absolutos quando eles são valores relativos de uma cultura ou de uma postura em relação à própria pessoa e o mundo. E, de repente, ela pega os valores relativos dela e aplica de forma absoluta para o mundo, querendo formatar o mundo inteiro da forma que ela pensa ou daquilo que ela acredita que é certo. Entretanto, existem outras pessoas, em outras culturas, em outros movimentos, alcançando os mesmos resultados dela por outras vias. Então, espiritualidade não é uma doutrina, espiritualidade é atitude evolutiva, atitude produtiva, proativa, em que a consciência encarnada procura trabalhar durante a sua passagem aqui pela Terra, usando o corpo humano como sua ferramenta de expressão, procura trabalhar a melhoria da sua consciência através da passagem aqui, nessa sala de aula que é o planeta Terra, dentro dessa enorme escola que é o universo, onde o corpo é o nosso uniforme e nós estamos em mais uma série letiva, vamos chamar assim, aprendendo uma série de coisas e nem sempre as experiências que acontecem são aquelas que a gente gostaria, porque muitas vezes nós somos pressionados por muitas dificuldades e tantas coisas e ao mesmo tempo a gente luta, vai tentando trabalhar. Agora, é muito difícil atravessar uma encarnação na Terra e vencer as coisas, as dificuldades, inclusive as coisas dentro da gente mesmo, é muito difícil sem um conteúdo consciencial um pouco melhor, porque senão a vida fica sendo apenas comer, beber, dormir, respirar, copular e morrer sem sentido. Entretanto, nós estamos aqui também para pensar, para sentir, para evoluir, experimentar, ser provado sim, e trabalhar e avançar. Todos nós, não há nenhum de nós isento da necessidade de aprender alguma coisa. Então alguém, de repente, cria na sua mente uma espécie de fantasia de iluminação espiritual ou iluminação mística e passa a achar que é diferente das outras pessoas. Isso é um perigo, pessoal. Eu trabalho com isso há muitos anos. Eu vi isso acontecer muitas vezes. As pessoas perdem o pé no chão se não tiver um ponto de equilíbrio. Espiritualidade, como estado de consciência, não é para tirar a pessoa do dia a dia nem das relações sociais dela. Não é para fazer com que ela imagine que ela é um ser de outra esfera e que não faz parte da humanidade. Desde o momento que você está encarnado, você faz parte da humanidade, dos 7 bilhões de espíritos reencarnados aqui na Terra. Você respira, você se alimenta, você vai ao banheiro. Quando você respira, você está respirando o ar da atmosfera planetária. Você não está respirando prana no plano astral. Você está respirando prana no ar do plano físico enquanto você está encarnado. Para respirar o prana, a energia, né, em outro plano, você vai ter que sair do corpo, aonde o corpo astral aure o prana extrafísico dentro da sua estrutura energética. Prana é uma palavra oriunda do sânscrito antigo, significando sopro vital, energia, muito usada dentro do yoga, principalmente a expressão prana, e dentro de algumas linhas ocultistas. Quando nós inspiramos, absorvemos a força vital que interpenetra o ar, chamada prana pelos hindus, chi pelos chineses, ki pelos japoneses, fluido vital pelos europeus e energia pelos gregos antigos. Energia, aquilo que dá vida, movimento, força para trabalhar, do verbo obrar, construir, se mexer, só com energia. Então nós podemos passar dias sem comer, ainda sobrevivemos. Mas se passarmos minutos sem respirar, o corpo humano fenece. Então, neste caso, a principal entrada de energia no nosso sistema é pela respiração, pelo sopro vital,
pelo prana, a energia que está no ar. Então, desde o momento que nós estamos encaixados na matéria, respiramos através do corpo físico, não somente pela área cardiorrespiratória, mas nossos poros, a pele inteira é toda aerada, furadinha, por onde a gente troca energia e respiração também com o meio ambiente externo. Então, o que ocorre? Estando encarnado, você está respirando a energia da atmosfera planetária e o prana da natureza, do ar, da terra, do fogo e da água, mesclado na energia planetária, e o Akash, como os hindus falavam, a energia primordial, né, que ao interpenetrar o plano físico se classifica em 4 níveis: terra, água, fogo e ar, sendo que o Akash é o primeiro elemento que permeia esses 4, e por isso a tradição oriental fala de 5 elementos em geral. O Akash, a energia primordial, que se transforma nos 4 elementos, ou como a física moderna fala, matéria e energia condensada. Tudo é energia em graus variados de condensação, desde a pedra até a luz, formas de energia. Então, os antigos ocultistas já sabiam disso quando falavam que tudo vibra. Eu me lembro lá do livro Caibalion, dos iniciados, né, os 3 iniciados, que é um clássico da temática espiritualista aqui no Ocidente, que se falava tudo vibra, nada está morto, tudo vibra. E eu me lembro das aulas de química básica do Lavoisier, que dizia: na natureza nada morre, tudo se transforma, porque no final tudo é energia, nada fica igual sempre, tudo está em constante mudança, porque tudo vibra, tudo é energia. Ou seja, estando encarnado aqui na Terra, nós estamos o tempo inteiro transicionando, porque a cada segundo a nossa energia se renova, a cada respiração. E nenhum de nós é igual a cada instante. Então, quando alguém fala em transição planetária, eu fico imaginando que a pessoa está imaginando um poder externo causando transição nas pessoas. E eu não acho isso. Eu acho que é transição interna, onde cada um cresce a cada instante, a cada dia, a cada mês, a cada ano, a cada vida, até chegar a um determinado ponto no universo em que ela esteja em planos maiores, onde sequer existe o tempo e o espaço, e sim a pura consciência, que é para onde nós estamos rumando. Eventualmente chegaremos lá, mas até lá a gente desce aqui na Terra para ralar, ou em qualquer outro lugar do universo, para aprender o que tem que aprender. O aluno não vai aprender algo em casa, ele tem que descer na escola, tem que ser testado ali na sala. A Terra é uma das salas de aula do universo. E existem bilhões de outras salas de aula com vida semelhante à nossa, vida superior à nossa e vida inferior à nossa. Tudo vivendo nesse enorme universo do todo que está em tudo. Deus interpenetrando a tudo e a todos, a causa principal da vida de tudo. Então, voltando ao que eu estava falando, eu estou conectando os temas de propósito, né, para fazer uma exposição bem concisa, e eu estou falando tudo isso para vocês de intuição aqui agora, sem planejar nada disso. Eu estou deixando simplesmente correr o tema e correlacionando com outras coisas como forma de esclarecimento, assim como eu faço nas palestras que eu dou, nas aulas, e os meus alunos sabem muito bem, né, que às vezes começo a falar e vou levando, e de repente vão surgindo vários temas que eu vou correlacionando. Então, voltando ao início, cuidado com a síndrome de iluminação mística, ou de se achar diferente dos outros. É claro que aqui na manifestação existem níveis diferentes de consciência e percepção. Quanto mais condicionado for o nível de percepção de alguém, menor vai ser o nível de expansão de consciência dessa pessoa. Quanto menos condicionada a mente mais livre e o coração mais livre, maior visão de conjunto, maior visão de horizontes outros. E aí a gente tende a transbordar melhor algumas coisas que fluem dentro da gente, como pensamentos, sentimentos e energias. Então, estudos espirituais em geral, eles tendem a ampliar os horizontes. E através do estudo, da leitura, de tudo que você fizer no seu desenvolvimento, sua meditação, sua busca, cada um em sua área, respeitando a opção diferente dos outros, cada um em sua busca, acaba batendo de frente, né, com estudos espirituais que levam a reflexões. É impossível que uma pessoa que esteja consciente,
tá, de si mesma, de que cada causa gera efeito, e consciente de que seus pensamentos, sentimentos geram energias correspondentes ao teor do que ela tem dentro, é impossível uma pessoa com uma consciência boa fazer um mal ou prejudicar deliberadamente uma pessoa, porque o seu nível de consciência não permite isso. E caso ela desvie ou escorregue, ela própria tem consciência disso e ela própria se sente mal com ela mesma. Então, obviamente, que quanto maior o nível de consciência, maior a responsabilidade do que a pessoa pensa, sente e fala. A pessoa tem que estar muito segura do que ela está falando, do que ela está sentindo, o que ela está projetando em relação ao mundo e às pessoas. Por isso que eu comento às vezes aqui para vocês que estar na rádio aqui, falando para vocês, você permitindo eu chegar aí na sua casa, parando o seu tempo para escutar o que eu estou falando, é uma responsabilidade, tá? Porque o que a gente tem que projetar dentro do nível de consciência relativo que a gente tem, se esse nível é legal, é positivo, você vai tender a transbordar isso. Agora, você sabe que entre tudo aquilo que a gente estuda e o que a gente há um hiato, há uma defasagem. Aquilo que a gente estuda é elevado, mas nós não somos elevados ainda. Nós estamos tentando elevar o nível de consciência ao estudarmos tais temas, ao frequentarmos reuniões. O que a gente está tentando ali? Tentando melhorar, tentando fluir, tentando seguir. Agora, entre os valores gerais da espiritualidade e o que a gente tem de tranqueira dentro da gente, há uma defasagem. O estudo espiritual, lentamente, dia a dia, ano a ano, vida após vida, aqui em outro plano, vai lentamente diminuindo o hiato, a distância entre nós e os valores mais altos, até que um dia, lá na frente, por evolução, nós e esses valores elevados que a gente hoje estuda, sejamos um só. E aí você fala, somos todos um. Até lá, esse somos todos um, é legal da gente pensar como ideia a alcançar, mas até lá a gente está cheio de ideias de separatividade dentro da gente. A gente separa os outros por raça, por religião, separa o outro, por exemplo, por bullying e essas coisas todas. Existe o bullying materialista, onde num lugar cheio de gente cética, se tem um estudante espiritual de alguma área, ele vai sofrer bullying, porque as pessoas vão falar assim, olha ali, ó, aquele ali mexe com essas coisas, é maluco, né? Viaja na maionese. Não é assim? Né? É bullying. Agora, o contrário também é real. Num contexto de estudantes espirituais, se tem alguém que é materialista, também sofre bullying, porque os espiritualistas falam assim, olha ali, aquele ali é materialista, ele não tem nível de consciência, vai morrer e vai ficar mal. E isso não é verdade. Porque o importante é o caráter da pessoa. Não é se ela é materialista, espiritualista, cristão, muçulmano ou hindu. O importante é o que ela é, o que ela faz, o que ela pensa. Extrafisicamente, ninguém vai perguntar para ela de que religião ela é, de que raça ela é, se ela é homem ou mulher. A coisa que vai ser perguntada é o que você fez com a possibilidade de reencarnar na Terra, utilizar um corpo humano como ferramenta de trabalho, o que você fez durante uma vida, o que você pensou, o que você sentiu, o que você é, irmão e irmã. É isso que mentores espirituais vão perguntar para você, não como cobrança religiosa, mas simplesmente monitores, não vou nem dizer mestres, monitores, aferindo o grau de consciência do aluno, perguntando, você passou um ano letivo na escola, você passou de ano, qual é o seu grau agora? Você aproveitou esse ano para poder passar, fez amizade com os colegas de jornada de sala de aula, fez amizade com os professores, estudou direitinho, sabe? Brincou com seus amigos na sala de aula, praticou algum esporte na escola, você melhorou? E não é isso que seu pai e sua mãe perguntaria para você, criança chegando da escola, o que você fez do dia hoje, filho, filha? Aí você fala, ó, eu joguei futebol ali na quadra da sala, na quadra da escola. A menina fala, eu joguei vôlei, né? E outra pessoa pode falar assim, olha, filha, o seu professor, sua professora te trata bem? E aí você fala, não, pô, meu professor e professora é muito legal. Puxa, tá o tempo inteiro ali me estimulando a estudar. E o seu professor e professora te dá a resposta na hora das provas? Você vai falar, não, meu professor e professora não pode dar a resposta na hora, mas eles podem me estimular. E por eles me estimularem, eu estudo bastante para tirar uma nota boa, e aí eu não preciso que eles me digam nada.
a nossa vida é a mesma coisa. Mentores extrafísicos não podem dar palpite nas nossas dificuldades ou na hora da prova que a gente está passando. Equivaleria o professor ou a professora se meter na nossa vida dando palpite o que a gente deve fazer. Então, para que a gente reencarnou se não é para aprender a deliberar as nossas escolhas? Não é verdade? Então, extrafisicamente, o que vai ser perguntado? Aproveitou a estadia na Terra, mesmo com dificuldade? Fez o seu melhor? Entre acertos e defeitos, você batalhou para melhorar? Isso sim. Então existe a armadilha que sempre pega estudantes espirituais de se achar num nível maior do que o que tem. E é claro que alguém estudando tende a ampliar os seus horizontes, mas daí achar que é superior aos outros que não estudam, ou achar, tipo assim, ainda bem que eu estou mexendo com isso e os outros que não estão vão ficar evolutivamente atrasados. Esse tipo de pensamento é muito ruim, porque alguém que está fazendo um mestrado, fez sua faculdade, está fazendo um mestrado avançado, vai chegar, olhar para trás e falar assim: pois é, todo mundo que está no primário está numa fase atrasada. Sim, mas a pessoa esquece que ela também passou pelo primário. E que ela teve professores e gente que batalhou para ajudar ela a um dia chegar no ponto onde ela está. A pessoa é um grande médico, a pessoa é um grande advogado, um grande juiz. Ora, a família dela ajudou ela em muitas coisas, o esforço é dela, mas quantas pessoas ajudaram ela? Pais, familiares, professores, amigos, para que ela desenvolvesse seu potencial para chegar em tal estágio de estabilidade na vida. Então, não adianta alguém falar: eu estou num grau avançado e os outros ali estão atrasados, estão perdendo tempo. Isto é uma armadilha, porque alguém com esse tipo de pensamento não tem avanço nenhum, porque ela não tem o respeito pelos outros seres e fica julgando o nível de consciência das outras pessoas, muitas vezes a partir de uma falsa iluminação ou moralismo exacerbado dela numa área, condenando todo o resto que ela julga diferente, e isso acontece em áreas diferentes de estudos espirituais ou conscienciais. É uma porcaria esse negócio, é horrível esse tipo de estado consciencial de julgamento da evolução do outro, ao qual a gente não consegue mensurar, porque a gente não consegue mensurar sequer o nível de consciência da gente, quanto mais o nível de consciência de alguém. Então, estamos numa jornada onde estudos espirituais podem nos ajudar a reflexões melhores, atitudes melhores, pensamentos melhores e sentimentos melhores dentro da evolução enquanto ser humano. Nenhum de nós vai virar anjo nessa vida, nenhum de nós vai virar mestre maravilhoso nesta vida. Eu vou repetir o que eu falei: olhe em uma semana a quantidade de tranqueira que você e eu pensamos, a quantidade de tranqueira que você e eu sentimos. Isso numa semana. Soma isto por uma vida inteira, que você vai ver que é uma somatória de tranqueira. Agora, também é uma somatória de coisas boas no meio das tranqueiras. E uma das coisas boas é a espiritualidade, que lentamente vai melhorando as coisas boas e diminuindo as tranqueiras. Mas qual é o ser humano que entra aqui e quando desencarnar está zero bala, anjinho perfeito, maravilha da natureza, ascensionado total? Agora, aí alguém fala: mas teve gente que encarnou na Terra e era mestre. Sim, essas pessoas desceram como monitores já formados e que descem para ajudar os alunos aqui embaixo. São grandes mestres, não dependem da nota a cada vida como nós, simplesmente descem para passar alguma coisa boa e depois caem fora. No nosso caso, a gente depende de estágios, notas e evoluções. Nenhum de nós, tá? E eu me coloco no meio, sou o primeiro a colocar isso, e não é para fazer média não, é verdade mesmo. Nenhum de nós vai virar anjo ou santo nessa presente vida, nem em nenhuma outra. Simplesmente o que dá para fazer é a gente um pouquinho melhor a cada dia, um pouquinho melhor. Então, um monte de coisinhas pequenas melhorando todo dia, somadas ao cabo de uma vida, vai dar a melhoria de uma vida inteira. E isso é potencial de todos nós. Esqueça histórias de iluminação, tá? Que você sempre escuta. Coloca algo mais factível na sua frente. Despertar sua consciência aqui e agora. Dá trabalho demais, e eu sei por mim mesmo, sabe? Melhora você, observa o meio em torno, trata todo mundo de forma igual, porque isso é verdadeiro. Convive normalmente, você não é diferente, eu não sou nem ninguém. Estamos encarnados, estamos aqui para aprender um monte de coisa. E vários de nós estudamos todos esses temas, e
Que maravilha que a gente está podendo estudar isso para melhorar o nível de consciência. Mas esse nível não inclui julgar o nível de consciência dos outros ou quem está certo e quem está errado. O nível de consciência nosso nos diz o seguinte: melhora o seu pensamento, melhora seus sentimentos, melhora a sua energia, melhora a sua manifestação, seja feliz da forma que dá, vai caminhando passo a passo, aprende tudo que você puder, segue em frente. Eventualmente, um dia, você sairá do corpo definitivamente, mas sairá melhor porque aproveitou a experiência de uma vida inteira, não para julgar os outros, mas para viver, para respeitar o próximo, seguir em frente, respeitar a natureza. Em suma, fazer o seu melhor. Nós já estamos aí em cima do laço do intervalo, falei demais, né? Então daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte do programa. Olá amigos, aqui é o Wagner Borges, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos. Estamos aí desde 1999 fazendo o programa e é muito legal estar aqui com vocês, podendo compartilhar informações espirituais de forma livre, forma aberta, porque isso, na verdade, é o que é o correto em relação ao infinito. Ora, ninguém pode estar com a mente fechada diante do infinito com tantas oportunidades na vastidão da vida universal, que não é somente aqui na Terra. Os 5 sentidos do homem não dão a ele a medida do universo. Nós mal percebemos a realidade em torno de nós pelos 5 sentidos. Nós mal percebemos quem nós mesmos somos, nossa verdadeira realidade e consciência. Então, a nossa percepção momentânea, ela está condicionada no plano físico. Entretanto, nós somos mais do que isto. Então, emerge naturalmente, a partir do transbordamento da energia, do espírito ou consciência encaixado na matéria, o seu potencial eterno, divino. Então, esse potencial se espraia do espírito de dentro para fora, no campo energético em torno do corpo, que é a aura, transbordando seus potenciais. E é claro que alguns desses potenciais estão desenvolvidos porque foram trabalhados em outras vidas, ou mesmo no período entre as vidas, principalmente o período anterior à vida atual. A pessoa muitas vezes se prepara, trabalha do lado de lá, estuda, para descer em mais uma vida e realizar aquilo no condicionamento da matéria e caminhando em frente com alguma ideia e trabalhando por aquilo. Então, algumas pessoas trazem potenciais já trabalhados em outras vidas, mas não todos, porque cada vida se desenvolve uma série de coisas. E outros podem estar com esse potencial todo sem emergir totalmente, porque talvez hajam bloqueios oriundos de vidas anteriores ou mesmo da presente vida. Então, na questão das saídas do corpo, principalmente, existem os seguintes questionamentos. Olha, eu estou lendo tudo, estou trabalhando, fiz exercício, fiz um monte de coisa e não está dando certo. Por que não está dando certo? Essa é uma pergunta que a resposta tem que ser individualizada. Cada caso é um caso. Teria que pegar a pessoa, olhar a energia dela, observar os chakras, para ver o que está pegando, né? Por que abriu em outra e não abriu nela? Porque as pessoas são diferentes. Algumas estão mais predispostas e outras não. Só que muitas pessoas, estudando um tema aberto, genérico para todos, ela acha que o potencial que está ali emerge de forma igual em todo mundo. E não é assim, porque as pessoas, cada uma, tem seu jeito de ser. Então, às vezes, se pega uma pessoa que tem um bloqueio, um trauma de infância, às vezes nem ela mesma lembra daquilo. Então, na hora que ela sente um sintoma projetivo, como acordar sem conseguir se mexer, ou a aura dilatando, estufando, parecendo que ela está crescendo, inflando num colchão de ar, ou o estado vibracional, as energias indo e voltando como uma tempestade elétrica, indo e voltando, vibrando dentro dela, ou sensações de presenças extrafísicas em torno, ela acorda naquela condição de madrugada e mesmo ela estudando, mesmo ela correndo atrás desses anos todos, bate um medo. E ela fala, mas por que esse medo bateu? Por causa de um trauma de infância que inconscientemente faz ela associar com alguma coisa estranha, daí a reação é automática, mais rápida do que o pensamento, é uma coisa de autodefesa, instintiva, e aí o medo causa o disparo de adrenalina
por parte das glândulas suprarrenais em cima dos rins, que é um mecanismo de autodefesa básico, e aí a pessoa sai daquele estado alterado para a vigília, pode observar com uma taquicardia, respirando fortemente por causa da adrenalina que acelerou o metabolismo dela por repercussão. Ora, ela estava deitada, dormindo, o padrão de ondas cerebrais estava baixo, o padrão de metabolismo do corpo humano na parte cardiorrespiratória mais baixo. Então, o que acontece? Ela acorda num estado alterado de consciência, que não é o da vigília, mas um estado alterado. E aí ela percebe que não consegue se mexer, ou que a aura está dilatada, não sabendo lidar com isso, bate o medo. E aí, em frações de segundo, a adrenalina dispara. Muita gente pergunta, mas como é que pode a adrenalina disparar se o metabolismo estava baixo? Pessoal, o instinto do corpo humano é muito forte, e o instinto de autodefesa da vida, diante da possibilidade do perigo, ele é prioritário. Diante de um suposto perigo, mesmo que seja imaginário, o corpo não sabe se aquilo é imaginação ou é real, ele reage. E aí, em frações de segundo, a adrenalina dispara como um mecanismo biológico. E em frações de segundo, a pessoa recupera um movimento, sai daquele estado alterado e às vezes apavorada. Tudo bem, se ela não estudou o assunto, ela não sabe o que é, então daí o medo. Mas muita gente estuda o assunto e continua com medo. Então o que está pegando? Se não for condicionamento dela mesma, é algum trauma que possa ter tido na infância com alguma coisa, ou trauma oriundo de vidas anteriores, travando o potencial dela. Uma coisa que tem que ser falada, falta de confiança em si mesma. A pessoa é uma entidade, é um espírito, uma consciência espiritual temporariamente aportada na Terra. O potencial é natural, ela é um espírito. Não deixou de ser porque está encarnada na Terra. Então tem que haver mais confiança. Nós não somos apenas o corpo, nós somos a consciência interpenetrada no corpo com diversos veículos de manifestação da consciência nesse bojo todo. Então temos que ter consciência, melhor concentração, maior confiança. Então uma pessoa com autoestima baixa, ela pode estudar o que for, ela não consegue extrapolar o parâmetro dela por causa da autoestima baixa. Tipo pensamentos assim, eu não mereço, eu não sou perfeito, sabe? Eu não tenho luz para tal. E tem sim como potencial. Perfeito não, porque perfeito só Deus. Mas ela tem um conjunto de capacidades latentes, isso independe dela ser perfeita ou não. O animal também tem, a planta também tem, cada um no seu estágio evolutivo apropriado, adequado. Então, existe isso de autoestima baixa em vários estudantes que eu vejo. Outros estão bloqueados pelo medo. Existe uma espécie de pneumofobia. Pneumo, coisas aéreas e invisíveis. Fobia, medo. Então, pneumofobia, medo de coisas aéreas e invisíveis. E aí o nome popular, espiritofobia, medo de entidades, medo do invisível. Também podemos chamar a pessoa com esse medo de pneumófobo ou espiritófobo. Tem medo de coisas invisíveis. Muitas pessoas padecem desse medo. Na hora da saída pinta uma reação inconsciente, tipo assim, e se eu encontrar algo ali fora? E se uma entidade me agarrar? Olha bem o que informações equivocadas fazem, causando sabotagem nos melhores estudos que a pessoa faz, e na hora H pinta essa reação. Eu sei que vários de vocês que estão escutando o programa já passaram por isso. Eu trabalho com isso. Eu trabalho com centenas de pessoas por semana. E isso há muitos anos. Então eu observo, as pessoas me contam muita coisa. Há uma visão geral que eu tenho em relação a lidar com o meio e com pessoas dessa área. Então, naturalmente que eu observo claramente isso, tá? Existem pessoas também que são condicionadas, engessadas moralmente ou doutrinariamente em alguma área. Entretanto, a área que ela estuda não sabe tudo e não tem tudo. E existem outras áreas que também têm conceitos limitantes e outros conceitos que são libertários. Então, a pessoa fica, às vezes, presa num contexto de uma doutrina que proíbe isso ou aquilo, causando engessamento nela. Então, essas proibições e engessamentos podem entrar dentro da esfera sexual, criando condicionamentos na pessoa, seja por repressão, seja por exacerbação. Ambas as situações são ruins, porque não são situações equilibradas, tanto a repressão quanto a exacerbação. Conceitos moralistas tipo, irmão, irmã, cuidado, quando você sair do corpo, você pode atrair uma entidade pesada. Orai, irmãos. Ora, existe um monte de gente que ora e tem a vibração pesada.
Existe gente que ora com bomba na cintura. Existe gente que ora desejando o mal do outro. Vocês sabem disso. Oração também vai de acordo com o nível de consciência de cada um. Existem orações lúdicas, lindas. Existem orações miseráveis, tiradas do ego da pessoa, não desejando nada de bom para o próximo. Então, não é importante se a pessoa ora ou não ora. O importante é ela estar bem com o que ela faz e ficar bem. Para um é oração, para o outro não é. E vai de cada um. E aí alguém fala, mas ora para Jesus, tá? E se o outro quiser orar para o Krishna, ou para Maomé, ou para o Buda, não pode? Né? Estuda o Evangelho, tá? E se eu quiser estudar o Alcorão? E se eu quiser estudar o Tao Te Ching do Lao Tse? Então, existe muita trava das pessoas em relação às saídas do corpo. Eu tenho visto que a saída do corpo é mais natural do que se imagina. Eu já falei várias vezes sobre projeção astral de animais. Eu tinha um gato chamado Ernesto que saía do corpo. Já vi o Rama fora do corpo também. E o nível de consciência deles é o de um animal, igualzinho é aqui. Então, o animal, por exemplo, ele não leu livro nenhum, não fez prece nenhuma, ele está fora, porque é um princípio natural dele. Está encaixado na matéria, desencaixa. Assim como um dia desencaixaremos totalmente na hora da morte, e todo mundo vai sair do corpo uma hora, definitivamente. Aí não tem prece nenhuma que vai evitar, não tem mantra, não tem nada, simplesmente você vai sair porque você está dentro, é uma capacidade natural. Agora, existe um mito em cima das saídas do corpo, tipo assim, que foi propalado em muitos livros ao longo dos anos por diversos autores, que diz assim: todas as pessoas saem do corpo durante o sono e entram no mundo espiritual, e quando voltam para o corpo, a maioria não lembra. Tecnicamente, isso está correto, mas precisa ser explicado melhor. Quando a gente dorme, o metabolismo cardiorrespiratório relaxa. As ondas cerebrais saem de ondas beta da vigília, entram em ondas alfa, que é estado de relaxamento ou cochilo, né? O cochilo chamado hipnagogia na ida do sono, na queda do sono, entra em ondas teta, que é o sono leve, até aprofundar para ondas delta, que é o sono pesado. Então o metabolismo está diferente durante o sono, parcialmente relaxado. Então os laços energéticos que prendem o corpo sutil ao corpo humano se afrouxam temporariamente. A aura dilata e o corpo astral é ejetado temporariamente dentro para fora. Entretanto, existem basicamente 3 níveis de consciência. Uma projeção consciente, uma semiconsciente e a outra inconsciente. Então, na hora que a pessoa emerge a cada noite, quando ela dorme, um pouquinho por sobre o corpo para fora, na maioria das vezes está inconsciente ou semiconsciente. Ou seja, tecnicamente, ela está fora do corpo humano, está projetada fora da matéria, alguns centímetros para fora, mas ela não tem lucidez, então ela está inoperante para a projeção e não está sequer no mundo espiritual, ela está pairando por sobre o corpo humano dela. Por isso vocês veem na literatura de saída do corpo, 90% das imagens em livros do tema mostram o corpo astral flutuando em cima do corpo humano. A pessoa está fora do corpo, mas não está fora do perímetro energético em volta do corpo. Ela está inoperante para algo fora do campo energético dela. Então, tecnicamente falando, todo mundo sai do corpo quando dorme. É inevitável para que o corpo espiritual, um pouquinho para fora do encaixe na matéria, possa captar as energias universais do seu próprio plano, porque assim como o corpo humano depende de elementos do plano físico, como água, ar e comida para sobreviver, o corpo espiritual não é da Terra, então não adianta água, comida e ar para o corpo sutil. Ele precisa captar no plano original de onde ele veio, o plano extrafísico, a essência vital, o prana extrafísico, não o prana da respiração aqui embaixo, que energiza apenas o corpo humano. Então, durante o sono, quando o metabolismo relaxa, o campo energético se abre e o corpo espiritual flutua logo por cima, livre da matéria, pelo menos alguns centímetros, capta como um ímã, captando, atraindo limalha de ferro. É o corpo astral captando a luz astral, como os ocultistas falavam antigamente. É isto que ocorre agora. O nível de consciência, ele pode ser consciente, inconsciente ou semiconsciente. 90% das vezes ele é inconsciente ou semiconsciente, caracterizando que todo mundo sai do corpo, mas a maioria não tem a consciência. Apenas alguns poucos despertam isso. Agora, o potencial
ele já está dentro de cada um. Então todos podem sair do corpo, é inevitável. Agora, quantos vão despertar a lucidez? Isso é outra história. E eu tenho visto algo paradoxal em estudantes da área de saídas do corpo, que é mais ou menos o seguinte: a pessoa fala como melhorar a lucidez durante essas saídas do corpo. A resposta é óbvia: melhora primeiro a lucidez dentro do corpo. Porque como é que uma pessoa com baixa lucidez aqui vai querer alta lucidez lá durante a saída? Então, algumas pessoas, quando estão encarnadas, ficam zumbificadas consciencialmente. The Walking Dead, viram zumbis conscienciais, apenas comendo, bebendo, dormindo, respirando, copulando e morrendo sem sentido, no sentido de não perceber algo a mais. No entanto, todos nós somos iguais. Não estou julgando ninguém, eu estou só dizendo que na vigília as próprias pessoas já não têm pensamentos tão fantásticos. E nós mesmos muitas vezes somos assim também. Por isso que eu acho que não podemos ficar avaliando um ao outro. A gente tem que despertar o potencial da gente. Então alguém que já na vigília não se importa com mais nada, ela não vai fazer isso fora do corpo. Naturalmente, por repercussão, ela será na saída do corpo que ela já é dentro do corpo. Baixa lucidez aqui, a tendência é baixa lucidez lá. Agora, toda regra tem exceção. Vai que uma pessoa com baixa lucidez, numa saída, desperta por algum motivo, ou um mentor espiritual dá uma ajudinha, ou ela, de repente, chegou um momento daquilo, e aí abre parâmetro para ela mudar uma existência inteira e despertar a consciência. Tudo é possível. Agora, todas as pessoas saem do corpo? Sim, independe de raça, cultura, sexo ou credo. Simplesmente é a faculdade natural do próprio espírito. Agora, o nível de lucidez de cada um nessas saídas vai variar de pessoa para pessoa. E é importante esse esclarecimento que eu estou fazendo para vocês aqui, porque durante muitas décadas foi vendida na literatura de projeção astral por autores diferentes a história de que todo mundo sai do corpo e entra no mundo espiritual durante o sono. E isso não é verdadeiro. A saída é real. Agora, o nível da saída varia de pessoa para pessoa. E tem também aquelas outras que saem do corpo numa espécie de sonambulismo astral. Elas vão atrás dos interesses imediatos dela, que ela dormiu pensando. Então uma pessoa pode deitar e acordar projetada no ambiente de trabalho dela, e inconsciente ou semiconsciente, por automatismo. Uma pessoa pode dormir e com o desejo de comprar algo no dia seguinte. Ela vai no shopping de madrugada, fora do corpo, inconsciente, como se fosse um sonambulismo. Tem gente que sai para fazer compra à noite. Vai parecer brincadeira, o que eu estou falando é real. Ela dormiu pensando nisso, o corpo astral vai antes. E é claro que ela fica num simulacro mental, dentro desse nível de consciência. Você olha ela fora do corpo, está igual um sonâmbulo. Ela não tem lucidez. Então é muito importante esses apontamentos que eu estou fazendo para vocês. Por isso a meditação antes de deitar limpa a mente, sabe? Estar com quem você gosta também limpa a sua mente. Evite deitar cheio de imagens de televisão na mente, cheio de pensamentos da vigília. Leia algo legal e durma pensando naquilo toda noite. Faz disso um estudo sério, pessoal. Vale a pena porque abre horizontes muito legais para a nossa evolução. Bom, eu separei uma gravação que eu fiz essa semana e eu quero compartilhar com vocês a partir de agora. É pequenininha, 6 minutos mais ou menos. Escutem a partir de agora e aí no finalzinho já vai entrar a vinheta de final do programa. Espero que vocês gostem dessa gravação, e as músicas de fundo eu vou colocar no link do programa. Quando entrar no YouTube, eu vou colocar lá para vocês poderem depois acessar e escutar com calma em casa as músicas, tá bom? E eu falei bastante hoje, né, gente? Então, domingo que vem a gente continua com o programa. Espero que esteja passando esclarecimento positivo para vocês. E vamos nessa, vamos melhorar nós todos, você, eu. Vamos tocar a bola em frente, superar as adversidades e vencer a nós mesmos sempre. Um abraço. Waiting for the light to change. Oh, I step out on the road, feeling every step. Às vezes, algumas palavras projetadas no momento certo, na devida sintonia, podem causar grandes benefícios espirituais de forma lúdica e invisível. Outras vezes,
Isto acontece através do poder da música, viajando até os corações. Outras vezes é um poema lindo, evocando o amor das estrelas. E em outros momentos, apenas a prece consegue esta sintonia. Então, de coração a coração, por favor, escute essa prece. Ó grande Espírito, Senhor da vida, só Tu conheces a todos os corações. Tu sabes das dores secretas que todos carregam. E Tu és a cura de todos os males. Por isso, criastes o amor e ordenaste que ele entrasse em todos os corações. E isso deu ânimo aos homens. Mas, com o tempo, eles se perderam pelos caminhos. E hoje, eles choram, prisioneiros de si mesmos. E só Tu pode despertá-los para renovares o amor que há neles. Não para que eles te adorem, porque Tu não precisas de adulação, mas para que eles floresçam. Tu sabes que eles se esqueceram do próprio Espírito e às vezes até mesmo te negam, cheios de birra e arrogância. No entanto, Tu estás acima disso e de tudo. Pois o amor veio de Ti e é a coisa mais linda de todas. E Tua compreensão é infinita. E mesmo que os homens sejam teimosos, Tu és sempre o Pai magnânimo. E só Tu podes equilibrá-los. E eu te peço que abençoes a toda a humanidade, em nome do amor que sopraste em nossos corações. Esse amor que veio de Ti e está aqui, e é a coisa mais linda de todas. Esse amor que não se explica, só se sente e que faz a oração acontecer. Ó grande Espírito, assim como o amor veio de Ti, a prece veio do coração. E ambos são lindos, e juntos eles geram um mantra, que é em Tua homenagem. É simplesmente a palavra gratidão. Swim with my tears.